Propostas de Palmeiras e Atlético Paranaense, uma sondagem do São Paulo de olho em 2021. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol que virou queridinho do mercado brasileiro, e a segunda-feira pode ser decisiva para que ele seja anunciado como novo treinador do Palmeiras. Tem informações também sobre o De La Cruz, meio uruguaio que arrebenta com a camisa do River Plate. Ele foi especulado nas últimas horas no Flamengo e fica livre do seu contrato com o River na metade do ano que vem. Quero falar também sobre o Corinthians, que tomou 5-1 em casa do Flamengo e viu a zona do rebaixamento cada vez mais perto. Vamos fazer a matemática do Corinthians em relação ao rebaixamento? Para completar tudo sobre os números bem legais do Flamengo, que não perde a 9 jogos, e Rogério Ceni, o melhor treinador em atividade entre todos os brasileiros que trabalham por aqui. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar tanta informação importante e exclusiva para você, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo o seu principal aliado para você ficar super bem informado sobre as coisas do futebol no Brasil e no mundo. Como é que funciona o OneFootball? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, baixa para qualquer celular, não vai gastar nenhum centavo e vai passar a receber notificação de tudo o que acontecer de mais importante no mundo do futebol. Se você indicar para o OneFootball o time que você torce, ele ainda vai passar a dar prioridade para as informações do seu clube do coração, e pelo OneFootball você ainda pode receber e assistir a jogos da Bundesliga, todas as partidas do campeonato alemão, sem gastar nenhum centavo sim. O OneFootball está transmitindo a Bundesliga de graça no seu celular. Bora começar o vídeo falando sobre mais um feito de Rogério Ceni, que nesse domingo venceu o Palmeiras por 2-0, mesmo poupando vários dos seus titulares. Fortaleza tem semana absolutamente decisiva, com o final do Campeonato Cearense na quarta-feira e no domingo enfrentando o São Paulo no jogo da volta da Copa do Brasil. Mesmo poupando titulares, colocando eles só no decorrer da partida, Fortaleza foi bem melhor do que o Palmeiras e venceu por 2-0. Garantindo mais uma façanha, mais um feito entre todas as façanhas que o Rogério Ceni já acumula desde que se tornou técnico do Fortaleza em 2018. Daqui a pouco eu vou te contar sobre todas elas, mas antes quero afirmar com todas as letras que para mim Rogério Ceni é o técnico brasileiro em atividade com melhor performance, o melhor treinador brasileiro em atividade no momento, pelo menos entre todos que trabalham por aqui. Muito à frente dos demais. Renato Gaúcho, Dorival Júnior, Thiago Nunes, você pode lembrar o técnico que você quiser, ninguém vai me convencer do contrário. Você pode até usar o espaço para comentários para deixar a sua opinião, vou ler com carinho, mas nesse exato momento estou absolutamente encantado pelo trabalho do Rogério Ceni, que não perde a 10 jogos, sendo 8 no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza é o 7º colocado na tabela de classificação do Campeonato Nacional, 24 pontos ganhos. Se vencer a partida que tem a menos, ainda ultrapassa o Santos e o Fluminense e vira o 5º colocado, mesmo com um investimento muito menor do que os outros. A folha salarial do Fortaleza hoje gira na casa de R$2.800.000. Fortaleza que já venceu o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Internacional, 3 times super badalados do Campeonato Brasileiro. Hoje está na frente do Palmeiras, do Grêmio e do Corinthians na tabela de classificação. Queria lembrar que desde que o Rogério Ceni foi contratado, ele já venceu o título da Série B em 2018, a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense em 2019, está na final do Campeonato Cearense de 2020, muito perto do título, venceu a partida de ida por 2-1 e só perde a disputa se for derrotado pelo Ceará por 2 gols de diferença na partida da próxima quarta-feira. Enfim, um trabalho muito legal, e a festa pelos 102 anos de fundação do Fortaleza foi premiada com a vitória por 2-0, com 2 gols do David. Já o Palmeiras conheceu sua 4ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Nunca desde o início da parceria com a Crefisa o Palmeiras havia perdido 4 jogos seguidos. Até por isso se manteve na 8ª colocação do Campeonato Nacional, são 22 pontos ganhos, 2 a menos do que o Fortaleza, e a diferença do Palmeiras para os líderes Internacional e Flamengo é de 12 pontos nesse momento. Bora falar agora sobre a goleada de 5-1 do Flamengo em cima do Corinthians em plena Neoquímica Arena. E aí a curiosidade é que o Corinthians chegou a emplacar 4 jogos seguidos, arrepiando o Flamengo. 3-0 em 2012, 4-0 em 2013, 3-0 em 2015 e 4-0 em 2016. Mas a revanche veio nos últimos 4 jogos, com o Flamengo barbarizando o Corinthians. 3-0 em 2017, 3-0 em 2018, 4-1 em 2019 e agora esse 5-1 em plena casa corintiana. Os gols do Flamengo de Everton Ribeiro, Vitinho, Natan, Bruno Henrique e o Diego. O gol do Diego, um golaço.
saiu enfileirando todo mundo. O gol do Corinthians foi do Gil. E o mais maluco que eu vou dizer em todo esse vídeo é que apesar do 5-1, o Corinthians até esboçou alguma reação, chegou a finalizar bastante, foram quase 20 finalizações, demonstrou algum senso de coletivo, mas diante de um Flamengo que jogou muita bola e deixou excelente impressão, o Corinthians foi presa fácil. Queria te contar que o Flamengo não perde há 9 jogos, são 7 vitórias e 2 empates nesse período. E a ressurreição do Flamengo começa justamente depois daquele 5-0 contra o Independente Del Valle, que quase resultou na demissão do Domenech Torrent. Com essa sequência bem grande, mesmo sem Gabigol e Arrascaeta, e com um 5-1 em cima do Corinthians, o Flamengo passou a impressão para todo mundo de que está voltando a seus melhores dias e tenho certeza que vai causar medo em atleticanos, em torcedores colorados, palmeirenses e por aí vai. Para completar, queria falar sobre o Corinthians. O Corinthians nesse momento é o 14º colocado, tem só 18 pontos conquistados. E o foco nesse momento é contra a zona do rebaixamento. Até porque o Corinthians é o 14º, mas tem jogo a mais do que vários dos seus concorrentes na parte de baixo da tabela. Esse 14º lugar pode se transformar nos próximos dias numa posição ainda pior. Corinthians daqui até o fim do turno tem mais 2 jogos. Enfrenta o Vasco na condição de visitante no meio da semana e depois encerra a participação contra o Internacional como mandante. Dá para cravar a vitória em algum desses 2 jogos? Eu não consigo cravar. Nesse momento o Corinthians tem 18 pontos e os matemáticos dizem que para você não cair você precisa de pelo menos 45. 45 para 18, faltam 27 pontos para que o Corinthians assegure a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. 27 pontos equivalem a 9 vitórias. Vale a lembrança de que o primeiro turno está terminando com o Corinthians tendo conquistado 18 pontos. Digamos que ele consiga mais 2 empates e termine o primeiro turno com 20 pontos. Se você precisa de 45, vão faltar 25. Ou seja, o Corinthians vai precisar fazer um retorno melhor do que o turno, e é importante lembrar que no retorno, em geral, é mais difícil do que o turno, porque as equipes melhoram, as equipes evoluem, quem está brigando na parte de baixo da tabela briga por pontos, quem está brigando na parte de cima está sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Queria contar um pouquinho de bastidores a respeito das consequências desse 5-1, destacando primeiro a entrevista bem forte e verdadeira que o Cássio deu na beira do campo. O Cássio afirmou que não se sente maior do que o Corinthians de jeito nenhum, afirmou que aceitaria o banco de reservas e disse uma frase importante. Ele falou que pode sim sair do Corinthians se entenderem que ele é o problema. O Cássio tem sido utilizado como um escudo para todos os problemas do Corinthians, ele falou isso e eu concordo. Qualquer coisa de ruim que tenha acontecido no Corinthians nas últimas semanas é culpa do Cássio. Por exemplo, nessa partida, o 5-1, ele não teve responsabilidade em nenhum dos gols. Já o Wagner Mancini, o novo técnico do Corinthians, que havia estreado com vitória contra o Atlético Paranaense, fez uma entrevista coletiva bem verdadeira, bem franca. Eu separei uma frase que eu considerei importante, abre aspas. Uma coisa que eu notei no jogo e me chateou bastante é que toda vez nós chegamos atrasados nas jogadas, fecha aspas. Depois ele completou que vê um Corinthians fragilizado taticamente e também fisicamente. Vai ter enorme trabalho para conseguir fazer o Corinthians melhorar. Quero falar agora sobre uma das melhores oportunidades de mercado que eu já descrevi desde que o canal do Nicola começou aqui no YouTube, no final do mês de novembro de 2018. Foi em 2018, né? Estamos quase completando 2 anos de canal e quero falar sobre Nicolás de la Cruz, meio atacante uruguaio, 23 anos de idade. Ele é meio-irmão do Carlos Sanches, que atua no Santos. E pertence ao River Plate, tem deitado e rolado desde a temporada passada. Por que ele é tão boa oportunidade? Primeiro porque joga demais, depois porque o contrato dele com o River Plate termina em junho do ano que vem. Isso significa que a partir de 31 de dezembro, que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube para na metade do ano que vem se mudar de graça. Ou seja, é possível tirar o De La Cruz do River Plate sem gastar qualquer centavo com o clube argentino. E olha que ele foi o jogador que mais se valorizou no River Plate nas últimas semanas, para ser mais preciso, nos últimos meses. De acordo com o Transfer Marketing, o valor dele hoje é superior a 20 milhões de dólares. Ou seja, digamos que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro ou qualquer outro clube que consiga chegar a um acordo com o De La Cruz pode contratá-lo sem pagar nada para o River Plate e trazer uma das joias do futebol sul-americano. Importante contar que nesse momento o River Plate é dono de 30% dos direitos econômicos, o Liverpool do Uruguai é dono de outros 70% e o River tenta há bastante tempo a prorrogação do contrato com o De La Cruz. O River já acenou até com a possibilidade de estender o contrato só por mais uma temporada, havia um acordo verbal, mas isso nunca saiu do papel, o que faz com que o negócio seja ainda mais interessante. Só para contar também que recentemente o nome do De La Cruz foi especulado no Manchester City,
no Everton da Inglaterra, no Sporting de Portugal, além de um time alemão cuja identidade não foi revelada. Então, nesse exato momento, a maior dificuldade para qualquer clube brasileiro que queira contratar o irmão do Sanches não é nem tirá-lo do River Plate, não é nem a concorrência com a renovação do River Plate, mas sim possíveis interessados no futebol europeu. Salário do De La Cruz hoje é de US$ 1 milhão livres de impostos por temporada. Isso equivale a mais ou menos 5 milhões e 600 mil reais, trazendo para a nossa moeda e dividindo por 12, o De La Cruz fatura algo na casa de 470 mil reais mensais limpos de impostos. Isso vai dar algo na casa de 600, vamos trabalhar arredondando para cima, 750 mil reais por mês. Vários jogadores do Flamengo faturam bem mais do que isso, tem muito menos potencial do que o De La Cruz. Antes de gravar o vídeo, eu mandei uma mensagem para o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, até porque o FlaVVP chegou a afirmar ao longo desse domingo que o Flamengo já procurou o De La Cruz para demonstrar interesse. E eu perguntei para o Braz se já existe conversa, se já existe algum movimento para que o Flamengo possa contratar o De La Cruz. A resposta do Braz foi de que nesse momento a prioridade no Flamengo é assegurar a compra de alguns jogadores importantes. Entre eles o Pedro e o Thiago Maia, o Pedro atacante, o Thiago Maia volante, eles estão emprestados somente até 31 de dezembro e o Flamengo já percebeu nas negociações com os clubes que detêm os direitos econômicos da dupla que só vai conseguir manter ambos comprando os jogadores. Eu ainda argumentei com o Braz que para contratar o De La Cruz talvez você não precise comprá-lo do River Plate. E ele lembrou que qualquer negociação, ainda que o jogador esteja livre, requer muito dinheiro, porque o Flamengo vai ter de comprar, entre aspas, os direitos econômicos do próprio De La Cruz. Ele vai exigir uma luva gigantesca para se acertar com o Flamengo. Mas o recado vale para qualquer dirigente de clube, para o Alexandre Matos no Atlético Mineiro, para o Anderson Barros no Palmeiras, para qualquer dirigente que possa assumir o São Paulo, o Corinthians, o Santos, enfim. O De La Cruz é excelente alternativa, joga muita bola e qualquer dinheiro investido nesse garoto vai se transformar numa grande sacada. Quero fechar o vídeo trazendo novidades sobre a situação de Miguel Ángel Ramírez, técnico de apenas 35 anos de idade que pertence ao Independiente Del Valle e está muito perto de virar novo comandante do Palmeiras. Embarcaram nas últimas horas o Anderson Barros, que é o diretor executivo de futebol do Palmeiras, e o Paulo Buozzi, que é um dos vice-presidentes, um homem de confiança do Maurício Gagliotti. Eles foram rumo ao Equador para se encontrar nessa segunda-feira com Miguel Ángel Ramírez na tentativa de fazer com que ele assine o contrato. O Palmeiras precisa se acertar também com o Independiente Del Valle para oficializar a contratação do treinador. O que eu queria dividir com vocês de informação exclusiva é que o Atlético Paranaense nos últimos dias também fez proposta oficial ao Miguel Ángel Ramírez. Proposta que partiu do Paulo André, que é uma espécie de gerente de futebol do Atlético Paranaense. O Atlético vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, apostou no Eduardo Barros, a coisa não funcionou e o Atlético decidiu buscar um treinador, a primeira opção do Petralha, que é o homem forte do departamento de futebol do Atlético Paranaense, foi enviar uma proposta oficial ao treinador espanhol. Posso te assegurar que o Palmeiras está muito à frente do Atlético Paranaense no que diz respeito às cifras e hoje, se for decidir deixar o Independiente Del Valle, é muito mais fácil o Miguel Ángel Ramírez trabalhar no Palmeiras do que no Atlético Paranaense. Outra informação importante e exclusiva. Júlio Casares, que é o principal favorito à vitória no São Paulo, tem eleição no final do ano, eleição para presidente. O Júlio Casares já deixou bem claro para todo mundo lá no Tricolor, as pessoas que fazem parte do grupo dele, que se até lá, até janeiro, quando ele tomar posse, em 1º de janeiro, em caso de vitória contra o Roberto Natel, se até lá o Miguel Ángel Ramírez continuar à frente do Independiente Del Valle, o primeiro objetivo dele como presidente do São Paulo vai ser buscar o treinador espanhol. O Casares entende que o Miguel Ángel Ramírez faz excelente trabalho e tem tudo a ver com o São Paulo que ele pensa para o futuro. Para isso, vai ter de torcer para que o Palmeiras não se acerte com o treinador espanhol do Independiente Del Valle. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, no momento em que o Jorge Jesus deixou o Flamengo, o rubro-negro também pensou na possibilidade da contratação do Miguel Ángel Ramírez. Quem tocou na oportunidade das negociações foi o BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas. O problema é que o BAP não manda no futebol. Essa responsabilidade é do Marcos Braz, e o Braz, na época, estava na Europa tentando fechar com um treinador português. Quando percebeu que o BAP negociava com Miguel Ángel Ramírez, o Braz se apressou e acabou fechando com o Domenech Torrent. Voltando a falar sobre as negociações entre o Palmeiras e o Miguel Ángel Ramírez, essa segunda-feira é absolutamente decisiva. Ao longo do domingo, antes de enviar emissários ao Equador, o Palmeiras deixou bem claro ao Independiente Del Valle que tinha interesse, que negociava com o treinador. Inclusive, o Palmeiras já se colocou à disposição para pagar o valor da multa rescisória, que é de algo na casa de US$ 1 milhão ou 5 milhões e 600 mil reais. O
Por que o Independente Del Valle decidiu criar uma multa rescisória? Porque o antecessor do Miguel Ángel Ramírez no próprio clube foi outro espanhol, o Ismael Rescalvo, que deixou o Independente Del Valle absolutamente de graça para trabalhar no Emelec, um dos clubes grandes do futebol equatoriano. Não havia multa rescisória e a partir dali ficou a lição para o Independente Del Valle, que se fosse apostar num treinador bom, apostaria colocando uma multa rescisória relativamente alta. Salário do Miguel Ángel Ramírez é outra coisa que agrada e interessa demais aos clubes brasileiros. Ele ganha no Equador somente 40 mil dólares por mês, isso equivale a mais ou menos 225 mil reais. Palmeiras já ofereceu 100 mil dólares mensais, ou seja, mais do que o dobro ao Ramírez. Ele vai ganhar 560 mil reais por mês, caso de fato bata o martelo com o Alviverde. A expectativa no Allianz Parque é de que esse acordo possa ser selado nessa segunda-feira, embora também exista dentro do Palmeiras gente que imagine que o espanhol possa pedir para ficar pelo menos até quarta-feira, quando o Independente Del Valle faz seu último jogo na fase de grupos da Libertadores, precisa de pelo menos um empate para assegurar a classificação para a próxima fase. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber a notificação toda vez que pintar vídeo novo ou live. Lembrando que às 8 horas da noite dessa segunda-feira tem live com Andrés Rueda, que é candidato à presidência do Santos. É um dos favoritos na eleição para presidente do Peixe. Para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens bem legais e exclusivas para os membros. Beleza? A gente se vê de tarde com mais um vídeo. Tchau, tchau!